Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda a esse projeto maravilhoso que tem mostrado ali dentro de mim que eu precisava colocar isso para fora, externar isso para vocês. Então, seja muito bem-vinda, aproveita para você enviar para suas amigas, bom dia, para estar aqui junto comigo nessa jornada, nesse momento aqui de reconexão, por isso eu coloquei esse nome, né? 30 dias de reconexão, que o que eu mais prezo aqui nesse Instagram é falar sobre a reconexão com a nossa essência, é a gente olhar para dentro, é a gente se conectar com as nossas emoções, mas mais do que isso, a gente se conectar espiritualmente com a nossa essência, porque a nossa essência é espiritual. E muitas vezes ficamos buscando algo externo de outras pessoas, que algo vai nos preencher, que vai suprir, é alguém, é algum bem material que vai ocupar esse lugar, e nada que você conquiste dessa forma, você vai conseguir preencher esse lugar. Porque esse lugar, ele só é preenchido de uma única forma, que é se conectando com Deus, que é o nosso Criador, aquele que sabe para que a gente veio aqui. Porque muitas vezes a gente fica ali, a gente procura profissões, procura um destino ali por conta do que foi dito na nossa infância, porque foi dito ali às vezes na adolescência, naquela fase que você está ali cheio de dúvidas, o que é que eu faço na minha vida como profissional? E aí você escolhe, você fala assim, não, eu vou trabalhar com artes. Aí seus familiares falam, não, mas isso não dá dinheiro, mas isso daí você vai passar fome. E aí vai criando aquelas histórias ali para você, e você vai se desconectando de quem você é. Então, esse projeto, ele tem o objetivo de reconectar você com essa fonte criadora, com essa essência, para que você possa, enfim, viver o seu propósito. E esse tema, esse projeto, ele foi criado por um motivo muito especial na minha vida, e eu estava pensando como que eu poderia trazer isso aqui para vocês de uma forma que pudesse ser algo prático na sua vida também. Então, para quem não sabe, eu não sei se vocês já me acompanham aqui há mais tempo, sabe que eu passei ali por 2 perdas gestacionais, e nesse meio do processo eu realmente me vi num deserto emocional, físico mesmo e espiritual, só que até então eu não sabia. E no meio daquela escuridão, o que veio assim despertar em mim foi a luz de Jesus. Foi entender quem é Jesus de verdade, permitir que Deus entrasse na minha vida da forma que é, como Ele nos mostra aqui na sua palavra e que até então eu não conhecia. Então, tem dores que você passa, que, como essa, que não são dores só físicas ou dores emocionais, mas são dores espirituais. E muitas vezes isso pode estar relacionado com heranças espirituais que você carrega, que você nem percebe, você nem sabe que isso está influenciando a sua vida. E para que você consiga quebrar essas heranças espirituais, você precisa se reconectar com Deus, você buscar ser obediente à palavra, porque a partir disso é que Deus vai trabalhando em você, e assim você vai poder ser essa potência que eu acredito que todas nós somos, mas que muitas vezes a gente deixa isso daí guardadinho, a gente não reconhece o nosso verdadeiro valor por conta de muitas coisas que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo na vida adulta, em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, que vão te afastando de quem você é. Você vai mudando, se moldando para encaixar em relações, em amizades, e isso vai te distanciando da sua essência. Então, esse projeto aqui de 30 dias de reconexão tem esse objetivo de fazer com que você se reconecte com essa sua essência, e aí sim você vai viver com alegria, com plenitude, que é só a partir desse momento. Dito isso, agora vamos começar com o tema de hoje. Vocês viram aí que eu fixei o tema de hoje, que é a beleza que vem de Deus. E para a gente discutir sobre esse tema, eu separei aqui
Provérbios 31, o versículo 30, que fala assim: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Deus, o Senhor, essa será honrada. Essa passagem aqui bíblica, ela é muito interessante e atemporal, porque se a gente for olhar até mesmo hoje as mulheres ainda têm essa cobrança tão grande sobre a beleza, sobre a aparência, que elas ficam muito focadas no externo. Eu já atendi mulheres lindas, assim, que se você olhar nos padrões aí da sociedade, mulheres sem defeito, mas essas mulheres me procuram por falta de merecimento, com baixa autoestima, com dificuldade de encontrar um relacionamento amoroso que seja realmente de valor, um homem ali que queira respeitar essa mulher. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, com essa pressão da sociedade, as mulheres elas ficam buscando só essa aparência externa de estar linda, maravilhosa, mas internamente vazia, porque ela está desconectada da fonte. Então, nesse trecho aqui, a partir desse versículo que eu li, eu separei aqui 3 pontos práticos, porque não adianta nada eu ficar aqui só falando e você não conseguir olhar para a sua vida hoje e falar assim, poxa, mas como eu posso trazer esse ensinamento para o meu dia a dia? Então hoje, com essa passagem que eu li aqui, eu trouxe 3 pontos que eu quero discutir. Então o primeiro ponto é esse aqui, que a beleza verdadeira, ela vem do seu reflexo interior. Então, o que as pessoas veem e sentem externamente a partir da sua presença está relacionado com o que você é dentro. Então, muitas vezes, quando você está muito focada nesse externo, você é aquela mulher sem brilho, você é aquela mulher que não está ali muito conectada com você e você transmite insegurança, você transmite uma sensação de que você não é bem aquilo que você gostaria. Mas quem está ali olhando para você não sente a presença de Deus. Mas, pelo contrário, se você é uma mulher que está buscando se conectar com Deus diariamente, que você busca seguir os seus ensinamentos, você tem essa obediência, não como um temor no sentido de Deus vai te castigar, mas não, você tem um amor tão grande por Deus, aquele amor reverente que você deseja fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, quando você está nesse lugar de obediência, de cumprimento daquilo que Deus quer para a sua vida, que você vive debaixo do seu propósito, você vai emanar uma beleza, uma luz que todo mundo vai perceber. Então, hoje o meu convite ao invés de você ficar focada só na sua aparência, nos seus cuidados aí externos, se você buscar essa conexão com a sua essência, você vai ver que você vai se tornar uma mulher mais leve, uma mulher cheia de alegria, que tem domínio próprio, que tem paciência. E isso vai transbordar para as pessoas que estão perto de você. Então, Carla, então quer dizer que eu não vou olhar então para o externo, para o cuidado da minha beleza? Claro que vai, porque você precisa olhar para o seu corpo também como um templo sagrado, como diz na palavra de Deus. Se a gente veio aqui para viver o nosso propósito na Terra, se o nosso corpo ele está debilitado, se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha alimentação, do exercício físico, meu corpo ele não vai conseguir cumprir aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Então, se eu estou aqui para cumprir o que Deus tem para mim, eu tenho que cuidar sim da minha vida, da minha rotina, trazendo ali ações que vão me trazer bem-estar e assim eu estar na minha plena potência para cumprir esse propósito. Então aqui, nesse primeiro ponto, o que é que você pode fazer para você mudar um pouco isso dentro de você, né? Para trazer esse entendimento sobre o seu valor. E aqui o exercício é você orar a Deus todos os dias. E quando eu falo orar a Deus, não é ficar procurando aquelas palavras bonitas, de ficar ali filosofando. Não, você vai ser verdadeira, você vai usar suas palavras, aquilo que vem do seu coração e perguntar, Senhor, me mostra qual é o meu verdadeiro valor aos teus olhos. Porque muitas mulheres, elas chegam cheias de feridas emocionais por conta de pais que falaram coisas ali equivocadas durante a sua infância, durante a sua adolescência, ou até mesmo amigos que fizeram bullying com essa mulher,
e na vida adulta, alguns relacionamentos que foram ruins para ela, que trouxeram palavras ali erradas sobre quem ela é, ela passa a se olhar dessa forma. Então a sua autoimagem ela fica distorcida, porque você está definindo quem você é a partir do que as pessoas falam. Só que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seus relacionamentos anteriores ou até mesmo o seu atual são com pessoas falhas. São pessoas que têm defeitos, que estão aqui também buscando se melhorar ou não, mas são pessoas que estão aqui buscando esse desenvolvimento. Mas você tem que firmar quem você é, a sua verdadeira identidade em Deus, que é perfeito, Ele não erra e Ele que te criou. Então, quando você se conecta verdadeiramente com isso, não tem nada que as pessoas te falem, que te critiquem, que vai tocar você. Porque você sabe, você tem clareza sobre quem você é. E é isso que eu quero, nesses 30 dias, que você firme, para você não ter dúvida de quem você é, independentemente do que as pessoas falem sobre você. Porque você sabe que quem te criou tem um propósito específico para a sua vida. O segundo ponto que eu trouxe aqui para trabalhar, a partir desse versículo, é que o seu propósito não está em fazer muito, mas em ser quem Deus te chamou para ser. E isso daqui, minha deusa, é algo que a gente precisa exercitar, porque nós mulheres temos aquela faceta, né, de querer ser a multitarefas, que faz um monte de coisa, que não consegue parar, descansar, porque muitas vezes a gente aprendeu que para a gente ter valor para as pessoas, a gente precisa estar o tempo todo fazendo por elas. A gente não pode dizer um não, porque aí a pessoa não vai gostar de você, você vai desagradar, e isso vai fazer com que você se desconecte de novo, porque você está querendo reconhecer o seu valor a partir do que as pessoas dizem a você. Então, esse ponto aqui de você se reconectar com o seu propósito é você buscar Deus todos os dias, separa ali 10 minutinhos com Deus e pergunta, Senhor, qual é o meu propósito? O Senhor me criou para quê? Qual é o meu papel aqui na Terra? Faça isso inúmeras vezes. E uma forma de você descobrir qual é o seu propósito é você se lembrar dos seus sonhos de criança. Porque quando a gente é criança, a gente está ali com o nosso propósito que Deus criou muito claro na nossa mente. Ele não tem filtro, não tem limitação nenhuma. Então, provavelmente, os seus dons naturais, aquilo que você já trouxe desde a sua infância, observe, ou até mesmo pergunte a seus pais, se você tiver essa possibilidade, ou tente se lembrar o que você gostava de fazer na sua infância, quais eram as coisas que te traziam a alegria verdadeira, até mesmo uma coisa simples, porque muitas vezes a resposta do seu propósito vai estar ali. Porque lá na sua primeira infância, ali naquele início, você não tinha filtro. O que você falava que você queria ser, você podia ser. Só que o que acontece? Você foi crescendo, você foi começando a externar esses dons para fora, e aí, dependendo do ambiente que você estava, você foi podado. Não, fulano, você não pode fazer isso não. Ah, desça daí, não pode fazer dessa forma. E aí você vai cada vez mais diminuindo esse sonho, não dando mais espaço para ele, porque você está ouvindo o que um disse, o que o outro disse, e você, aos poucos, é como se suas asas estivessem ali, lá em cima, para você voar, para você viver do seu propósito, e aos poucos, essa asa foi sendo cortada, quando você vê, você é aquela mulher tão distante dos seus sonhos, que você se sente vazia. E hoje talvez você está aí se sentindo vazia, se sentindo sem propósito mesmo, sem a vontade de viver, porque você desconectou disso. Então, para que a gente possa colocar esse segundo ponto aqui que eu trouxe na sua vida diária, na sua vida prática, busque se reconectar com seus sonhos mais lindos de criança, aqueles dons, se era cantar, se era habilidades manuais, o que você fazia ali na sua infância, que você gostava, que você sentia alegria. Muitas vezes o seu propósito está relacionado com isso. Então, é claro, vão ter sonhos da sua infância que você vai olhar hoje e você vai ver que não faz mais sentido na pessoa que você é. Mas tem coisas que, pelo menos pistas desse propósito, você vai ter na sua infância. Então, tente resgatar aqueles sonhos que antes mesmo de terem sido podados pelos adultos, pelas
figuras de autoridades que tiveram ali na sua infância, professores, mentores, pessoas que estavam ali te guiando na sua infância. Às vezes você foi criado com seus avós. Então, da mesma forma, observe e veja aí, de repente, que o seu propósito está relacionado com isso e você volta a ter essa alegria na sua vida, que você volta a ter essa conexão. Então, todos os dias se conecte com Deus e pergunte, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Pergunte verdadeiramente, porque Deus quer nos mostrar o nosso caminho, só que a gente precisa dar espaço para Ele. Deus, Ele é tão maravilhoso, misericordioso, que Ele nos permite, a gente às vezes faz escolhas erradas, mas Ele vai ali ó, com paciência, nos dá outra chance, e o que Ele mais quer é que você abra a porta da sua vida para Ele entrar. E Ele com certeza vai te ajudar a te mostrar o caminho, porque é para isso que Ele criou, né? Ele te criou para você viver o propósito que Ele tem para você. Então, faça essa oração diariamente e se pergunte sobre o seu propósito, olhe para os seus sonhos da infância, que você vai se surpreender com esses resultados. E o terceiro e último ponto que eu separei aqui para esse nosso primeiro dia de projeto é que uma mulher conectada com Deus vive com segurança emocional. E isso daqui tem muito a ver com o que eu falei lá no início dessa live. Porque muitas vezes a gente fica oscilando, porque as nossas emoções elas oscilam o tempo todo. Acontece uma situação aqui, eu fico feliz. Acontece outra ali, eu fico triste. Se eu for ficar escrava dos acontecimentos para determinar quem eu sou, eu vou ficar o tempo todo. Uma hora eu sou uma pessoa, outra hora eu sou outra. Mas se você está firmado em Deus, tendo clareza da sua verdadeira identidade, não tem como, minha deusa, você vai ter essa clareza, você vai ter essa certeza de quem você é. E não vai ser qualquer situação que vai abalar o seu emocional. Então aqui eu quero muito que você saia desse lugar de autocrítica, sabe, assim, excessiva, que muitas mulheres têm, isso de ficar se criticando excessivamente, de tudo que faz, ai meu Deus, eu sou uma burra mesmo, eu sou uma pessoa que não faz nada certo. Muitas vezes até reconectada com frases que ouviu. Então, às vezes, essas frases que hoje você fala para si mesma não são frases suas. Frases do seu pai, da sua mãe, da sua prima, do seu tio, do seu avô, ou sei lá de quem. E você está repetindo. Essas pessoas já não fazem parte do seu ciclo, da sua vida hoje, mas você ainda se deixa influenciar por essas frases que estão aí na sua mente. Então, se a gente se volta para Deus, se a gente se conecta com Ele e entende a nossa verdadeira identidade, não tem como você ficar se abalando emocionalmente com o que as pessoas falam sobre você. Porque, pense, Jesus, que teve uma passagem aqui tão maravilhosa, com tantos ensinamentos de transformação de vida, e mesmo assim as pessoas criticavam, corriam atrás dele, né, perseguiam. E então não tem como você, uma réis mortais aí, assim como eu, querer que todo mundo ache a gente maravilhosa. Não vai achar e tá tudo bem. A gente não precisa agradar todo mundo. Mas o que a gente precisa estar alinhada com a nossa essência, alinhado com o que a gente veio fazer aqui na Terra. E assim, essa verdadeira alegria, essa sensação assim de paz de espírito, sabe? Assim, onde você não precisa fazer nada, mas você se sente em paz, você está em casa ali, você pode descansar tranquilamente e você sabe que Deus está com você, que Deus ele está guiando, que está cuidando de cada passo seu. Mas para isso você também tem que fazer a sua parte. Aí, como que eu vou aqui, voltando para o versículo inicial, né, quando diz aqui, mas a mulher que teme a Deus, o Senhor, essa será honrada. Carla, como é que eu faço para... O que significa esse temor a Deus? Que muitas vezes a gente até ouviu falar de Deus de uma forma como aquele pai punitivo que vai lá, que vai ficar o tempo todo atrás de você com um chicote para poder te chicotear toda vez que você faz algo errado. Como se fosse aquele homem perverso, mas não. Não, talvez você esteja se confundindo com o seu pai natural, o seu pai de defeitos aqui. Mas Deus não é esse homem. Deus não é um Deus que erra. Ele é perfeito. Então,
quando a gente fala aqui de temor a Deus, é você ter um respeito profundo, é você amar tanto a Deus que você se recusa a desobedecer o que Ele espera de nós. Porque se você olhar nas Escrituras, do início ao fim, tem ensinamentos da forma que Deus quer que a gente viva. E você vê que os nãos que Deus traz para a nossa vida são proteção. É para proteger a nossa vida, é para nos proteger de passar por dificuldades, por passar por situações que toda escolha vai gerar uma consequência. E se eu estou descumprindo uma lei espiritual, eu vou ter consequência negativa para a minha vida. Então Deus, já sabendo disso, Ele nos alerta na sua palavra. Qual é o caminho que a gente deve seguir? E se a gente segue esse caminho, a gente tem a verdadeira alegria, a abundância, a prosperidade aqui mesmo na terra. E claro, o melhor de tudo, a vida eterna ao lado do Pai. Mas antes de chegar esse momento da gente viver na glória com Deus, a gente pode diariamente estar com Deus e já experimentar a abundância na nossa vida, a verdadeira alegria, quando a gente busca obedecer. Então essa obediência a Deus não é, ai meu Deus, eu tenho que obedecer porque Ele vai me punir. Não. É porque a tua vida vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor você viver debaixo da palavra de Deus do que você ficar ali dando murro em ponta de faca. Como muitas vezes eu já fiz na vida achando que eu sabia tudo, que eu não precisava de nada, e eu ia lá e fazia do meu jeito. Só que, como eu não conhecia a palavra, eu fazia várias coisas erradas. E aí tinha as consequências na minha vida que eram negativas. Então, o meu convite hoje é você se abrir para conhecer o que Deus tem para a sua vida. E para que a gente entenda o que Deus quer de nós, a gente precisa ler a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você pode também ouvir pregações que são baseadas na palavra de Deus. Você vai ver que você vai fortalecer a sua fé. Você vai conseguir ter essa intimidade com Deus, e isso vai fazer com que também você tenha maior clareza sobre o seu propósito de vida, que é o que eu acredito que muitas mulheres que estão aqui no meu perfil, que buscam o meu trabalho, que estão ali buscando ser aluna da minha mentoria, dos meus programas, é justamente para se reconectar com essa fonte. Então, minha deusa, eu acredito que hoje essa mensagem aqui inicial desse projeto foi uma mensagem já transformadora, e que se você se apropriar disso, baixar sua guarda e ver o que é que essa mensagem faz na sua vida, o poder que essas palavras aqui têm para transformar a sua vida, você vai ver que aos poucos os seus sentimentos, as suas emoções, elas vão mudando e os seus resultados também vão mudar. Então, para encerrar esse primeiro dia, eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa realmente se apropriar de tudo isso que foi dito. Então, aproveita aí esse momento para você respirar fundo e se conectar com a nossa fonte, com o nosso Criador. Pai querido, muito obrigada por esse momento, por esse projeto aqui nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai, transformar as nossas vidas, nos dar entendimento, nos dar discernimento espiritual, para que essas palavras que foram ditas aqui possam reverberar na nossa vida, que essas palavras elas possam transformar todos aqueles sentimentos e que o Senhor possa nos livrar de todas as comparações, de todos os sentimentos de culpa, todas aquelas pressões que a gente vivenciou durante a nossa vida que nos fez afastar de Ti, Pai. Que o Senhor tire isso da nossa vida, que a gente possa se reconectar verdadeiramente com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e que a gente possa reconhecer o nosso valor a partir daquilo que o Senhor diz que a gente é e não do que as pessoas falam. Então, Pai, nos transforma, renova o nosso coração, renova os nossos pensamentos, Senhor, para que a gente possa realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu acredito que o Senhor tem um propósito para cada um de nós aqui. Então, que o Senhor possa nos mostrar todos os dias o caminho que a gente deve seguir. E em nome de Jesus eu te peço e já agradeço. Amém. É isso, minha deusa. Hoje o nosso primeiro encontro teve esse papel de trazer
essa questão aí da nossa beleza, né? Da nossa beleza verdadeira, que ela vem de Deus. Então, amanhã estaremos juntas aqui novamente, às 6h30 da manhã. Já se organiza, se programa, porque esse projeto tem 30 dias e eu quero ver você comigo aqui juntos, tá bom? Então, fica com Deus. Até amanhã, às 6h30.